Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Vamos conversar agora sobre o engenheiro, a engenheira de produção no setor financeiro. E está aqui para isso o Iago Maroni, que é engenheiro de produção pelo Mackenzie e pós-graduado em administração pelo INSPER. Atualmente é diretor associado de finanças da Kyndryl. Obrigado, Iago, por sua presença. E vamos iniciar uma situação inusitada, diferente, até engraçada, a respeito do trabalho, da formação desse profissional. Silvio, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar falando com todos vocês e com todos os nossos espectadores. Acho que uma história bacana de compartilhar com vocês aconteceu há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, onde eu me vi em uma situação onde eu estava mudando de função dentro da empresa que eu trabalhava, dentro mudando, na verdade, de cargo, né? Eu já vinha exercendo o mesmo cargo há mais ou menos uns 5 anos e me deparei com uma função onde eu tive que mudar de área, passar a exercer uma função um pouco mais de liderança, onde num primeiro momento foi super desafiador, né? Eu tinha bagagem, mas quando me deparei com essa nova oportunidade, percebi que a bagagem não servia para tanto. Então, eu decidi aí, depois de apanhar por alguns meses, né, voltar à universidade, voltar ao INSPER e iniciar, então, a minha pós-graduação em administração, o que foi super positivo, né? Foi aí que, de fato, eu tive mais contato educacional, vamos dizer assim, com o mundo administrativo, de fato, e me super ajudou. Eu não imaginava que voltar à sala de aula naquele momento iria me ajudar tanto profissionalmente, mas me ajudou muito, e eu acho que essa foi uma situação que, pelo menos para mim, me trouxe surpresa, mas foi super, super positiva. Aproveitando, existe uma ideia no ar que a engenharia de produção, ela alia a engenharia com a administração. E não foi suficiente para você esta relação? Eu não diria que... Não é que não foi suficiente, Silvio. Eu acho que um dos grandes méritos da engenharia de produção, do curso de engenharia de produção, é a abrangência de conteúdo que a gente tem, né? Sei. Então, a gente consegue... A gente aprende, né, diversos temas matemáticos, financeiros, temas relacionados à própria engenharia de produção em si, a temas fabris, né? Mas não é um curso que você entra, de fato, no detalhe do financeiro, no detalhe do administrativo, né? Então, eu acho que foi justamente nesse aspecto que eu precisei procurar uma ajuda em um curso mais específico dentro da área de finanças, mais específico dentro da área de administração, para me ajudar naquele momento dentro da empresa que eu trabalhava. Quando você estava terminando o ensino médio, como é que foi essa escolha por engenharia de produção? O que você pensava naquela época? Eu vou ser muito sincero com você, Silvio. Eu, na verdade, quando acabei meu curso meu ensino médio, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu passei um tempo nos Estados Unidos cursando administração. Eu jogava basquete, então recebi uma proposta para estudar, jogar com bolsa nos Estados Unidos e passei 2 anos lá. Sei. Então eu tive um primeiro contato com a administração nos Estados Unidos. Mas quando eu voltei, eu tinha sempre na minha cabeça que eu gostaria de fazer engenharia, porque eu nunca tive assim um viés muito específico para a área de administração. Eu nunca tive essa escolha de, putz, vou seguir a área financeira, então vou seguir a área administrativa. E como eu comentei antes, eu sabia que a engenharia de produção me daria um leque um pouco maior dentro do próprio curso, eu poderia explorar algumas outras coisas para então foi muito nesse aspecto que eu escolhi
por isso que eu escolhi engenharia de produção. Para mim, Iago, é um curso mais abrangente que engloba mais assuntos que são possivelmente interessantes para a carreira das pessoas que estão iniciando a carreira de trabalho. Quer dizer, você não terminou o curso de administração nos Estados Unidos? Eu terminei o curso básico, né? Porque lá eles dividem em dois períodos. O college, exatamente. Sim. Então, eu terminei o college, o curso básico de administração, e depois, os 2 anos seguintes, foi aí quando eu voltei, é que se entra um viés de business, de marketing, enfim, você acaba escolhendo a especificidade do curso. Então, eu terminei o curso básico de administração lá. E aí, quando você voltou para o Brasil, você chegou a trabalhar algum dia numa fábrica, aplicando os conceitos da engenharia de produção? Não, nunca trabalhei em uma fábrica. O meu primeiro contato profissional foi com a IBM, empresa antiga que eu trabalhava, já dentro desse mundo financeiro, né? E aí acabou que eu gostei, e aí a carreira foi me levando, vamos dizer assim, e eu estou até hoje nessa área, nesse mundo financeiro administrativo, que eu acabei gosto bastante de trabalhar com isso. Como é que você vê hoje essa coisa de fazer um curso de engenharia de produção para trabalhar na área financeira, né? Ou trabalhar na área de investimento, vamos dizer isso, um pouco está na cabeça dos jovens, trabalhar com ações, de alguma outra forma, ou em fundos. Como é que você vê isso hoje? Falando para os novos alunos. Eu continuo vendo isso de uma maneira super positiva, tá, Silvio? E aí, assim, a minha opinião pessoal, eu acho que ainda o mercado, ele supervaloriza o engenheiro de produção dentro das áreas administrativas e financeiras. Tá? Então, você não precisa ser um economista, você não precisa ser um administrador para trabalhar dentro dessas áreas. Então, assim, o cargo, o diploma de engenheiro de produção é super bem-vindo nessas duas áreas, tanto a área administrativa financeira, ou se você quiser, por exemplo, seguir um viés mais financeiro mesmo, dentro de um banco, para trabalhar com ações, derivativos e etc. Então, eu vejo de uma maneira super positiva. O que é trabalhar no setor financeiro de uma empresa? O que é isso? Vamos esclarecer. Bom, o setor financeiro dentro de uma empresa, como a que eu trabalho hoje, que é do setor de tecnologia, tem diversas áreas, né? Ele tem o setor de planejamento financeiro, ele tem o setor de tesouraria, ele tem o setor de contabilidade, ele tem o setor de balanço, enfim, são diversas áreas dentro do setor financeiro. Então, assim, não achem que quando a gente fala, putz, vou me transformar num profissional que trabalha dentro da área financeira, é apenas uma coisa. Existe um leque super gigante, super grande dentro da área financeira que você pode, durante a sua carreira, mudar, explorar e etc. Eu, particularmente, hoje trabalho na área de planejamento financeiro, tá? Focado na parte de fluxo de caixa e balanço da empresa. Então, assim, para tentar ser o mais sucinto e simplista possível, a gente tenta montar projeções financeiras, montar resultados financeiros olhando para o futuro, né? Ou seja, qual vai ser a performance financeira da empresa no próximo trimestre, no próximo ano ou até mesmo nos próximos anos. E aí, com base nisso, com base nas nossas estimativas, a gente sugere ao negócio em si tomar determinadas atitudes para atingir os nossos objetivos. E esse sugere ao negócio, quem toma essa decisão? Você? Normalmente, um conselho? Existe um conselho por detrás, né, onde a área financeira está sempre envolvida, né? Mas no final do dia, quem toma a decisão de possíveis ações, vamos dizer assim, é o presidente da empresa, ou então o diretor comercial da empresa, normalmente são eles, mas eu costumo dizer, e eu realmente acredito que a cadeira financeira é a primeira cadeira que os executivos do negócio, os presidentes das empresas, olham e seguem o conselho delas. É uma cadeira super importante nesse sentido de tomada de decisão, com certeza.
Quer dizer, o presidente ou o diretor não precisa, não é obrigado a necessariamente concordar com o planejamento, é isso? Exatamente. Existem ações que, por exemplo, nós recomendamos que ele entende que para o negócio em si, naquele momento, pelo menos, não é o mais apropriado, né? Porque existem Sei. diversos argumentos. Existem argumentos financeiros, existem argumentos comerciais, existem argumentos legais, né? Que todos precisam ser colocados em conjunto para que essa decisão seja tomada. Mas, como eu disse, é um dos pilares que são super considerados pelos tomadores de decisão do negócio em si, quando a coisa está sendo discutida. E você, como diretor da área financeira, você reúne os dados da contabilidade, da tesouraria, do caixa, para fazer esses planejamentos, é isso? Eles são os seus Exatamente. subordinados? Eles são pilares dentro do time financeiro, né? São pessoas que trabalham ao meu lado ali na hora que a gente está montando esse pacote de informações financeiras. Então, como você comentou, hoje eu olhando para fluxo de caixa, por exemplo, eu preciso de algumas informações como contas a receber, contas a pagar, expectativas de receita, expectativas de custo. Então, a gente trabalha ali em conjunto com esses outros players, né, com esses outros pilares do time financeiro, para aqui sim, unir todas essas informações, montar todas as análises e aí, por fim, montar as nossas recomendações. E a questão política nacional e internacional entra também nesse planejamento? Com certeza, é uma questão super relevante, né? E eu acho que talvez um exemplo mais claro que eu posso dar aqui. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional, questão da mudança do câmbio é super relevante. Então, na hora que nós estamos montando, por exemplo, expectativas de resultados financeiros futuros, a gente precisa levar em consideração a questão do dólar. Então, a gente está sempre muito apenado numa possível valorização, desvalorização do dólar, a questão do IPCA, a taxa de juros, essas coisas são coisas super relevantes que nós também utilizamos como ferramenta aí para montar essas projeções. Taxa de juros, que hoje está em grande discussão, né? Na conjuntura nacional, isso tudo participa, né, desse planejamento. Sem dúvida. E aqui no Brasil é uma questão interessante, né? Porque a gente vê em outros países que essa discussão, principalmente de taxa de juros e inflação, ela hoje nem tanto. Hoje, principalmente na Europa, essa discussão também está bastante à tona. Mas principalmente no passado era uma discussão que não vinha tanto à tona porque era uma coisa muito estática, né? Você não via esses índices financeiros variando tudo, variando muito, desculpa. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, esses três pilares, taxa de juros, inflação e câmbio, sempre fizeram parte das nossas discussões, porque são índices financeiros que variam muito, sempre variaram, né? Então, a gente tem informação que a maioria dos engenheiros, independente de sua formação mecânica, eletrônica, naval, química, eles, muitas fazem pós-graduação em áreas, não de engenharia, mas em áreas administrativas financeiras, né? Não sei se você consegue ver isso com seus colegas também que se formaram com você. Sim, e aí eu acho, e aí é uma questão do meu ciclo de trabalho e dos meus amigos, né? Não sei se isso é uma verdade para todos os engenheiros de produção ou para a grande maioria dos engenheiros de produção em si, mas dentro do meu convívio, a maioria dos engenheiros de produção acabaram seguindo para esse mercado, para um mercado administrativo ou para um mercado financeiro. E aí esse ponto que você levantou com relação à pós-graduação, eu acho que está muito ligado ao que aconteceu comigo também, né? Chega um determinado momento da nossa carreira, a gente precisa se aprofundar um pouco mais no assunto que a gente está discutindo no momento, então, no cargo que a gente está exercendo no momento, né? E aí que eu acho que a pós-graduação ajuda muito. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que eu acho que a pós-graduação ela traz um pouco mais de informação do negócio em si. Não é uma coisa tão
educacional, vamos dizer assim, focada na parte acadêmica, como a gente tem na faculdade, mas ela dá uma pincelada bem maior na questão corporativa também. Então, essa aproximação da parte acadêmica com a parte corporativa acontece muito na pós-graduação. Você citou, quando você falou da vantagem da engenharia de produção, muito a área do cálculo, do raciocínio matemático, da lógica, né? E aquelas outras matérias que tem na engenharia de produção, você passa pela mecânica, passa pela química, passa pela eletrônica. Isto ou não? Você fez uma cara, né? Você tem não, parte... nós temos tanto as partes mais gerais assim da engenharia, como você comentou, né? Cálculo, algumas matérias da própria administração e etc. Mas também nós temos as aulas específicas, né? Aulas específicas em si, o conteúdo delas mesmo, por eu ter seguido uma outra carreira, eu hoje acabo não utilizando, mas eu acho que elas são super importantes para uma questão de desenvolvimento de raciocínio. Sei. Você acaba tendo que raciocinar de forma diferente quando você está lidando com assuntos técnicos, muito técnicos, né? Então, existem algumas matérias que o curso, por exemplo, de administração, você não tem essa parte tão técnica quanto você tem na parte de engenharia. E eu acho que esse tipo de aula também ajuda a gente a melhorar bastante o nosso raciocínio e pensar de formas diferentes. E tem engenheiros de produção que vão para a área financeira que vão trabalhar nas indústrias, né? Quer dizer, e precisa ter um certo conhecimento técnico, indústria mecânica, indústria química, enfim, eletrônica. E isso é uma vantagem porque eles entendem, né, do negócio em si também, né? Mas apesar de trabalhar na área financeira. No que concerne a esse roteiro, você nunca no curso que você fez pensou em largá-lo? Durante o curso de engenharia de produção, você disse? Isso. Não, nunca pensei em largar o curso. É um curso bem desafiador, né, em termos de carga horária, principalmente o começo do curso é um curso pesado, né, não é um curso fácil, mas eu nunca pensei em largar. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que diploma do engenheiro de produção me ajudaria muito na minha carreira profissional. Esse planejamento que você faz, ele é constante? Ele é no dia a dia? Ou existem momentos que eles devem ser apresentados? Ele é constante, mas a gente dá mais foco, vamos dizer assim, em alguns determinados períodos do ano. Tá? Então, assim, o dia a dia é muito mais olhando o que está acontecendo dentro da empresa, né? Quais são as transações que estão sendo fechadas, quais são as transações que a gente perdeu, quais são os contratos que a gente assinou, quais são os contratos que a gente deixou de assinar, e sempre tendo na nossa cabeça como esse dia a dia vai impactar ou beneficiar aquele exercício financeiro pensando no futuro que a gente já montou, tá? Então, assim, um pouco do dia a dia é isso. Aí existem ciclos que são, de fato, mais pesados. O primeiro deles são os fechamentos mensais. Sempre que a gente encerra um mês, a contabilidade, ela levanta todos os índices financeiros da empresa, receitas, custos, caixa e etc., e a gente usa desse resultado em si para, de novo, calibrar os nossos exercícios pensando no futuro. Então, vou dar um exemplo aqui. Se, de repente, a gente tinha aqui uma expectativa de receita, né, para esse mês de junho era de 10, e, de repente, ele aconteceu e foi 15, esses 5 de diferença, eles devem ser incorporados no nosso exercício pensando no ano, por exemplo, ou pensando no trimestre? Sim ou não? Né? Esse tipo de análise que a gente acaba fazendo, e é dessa forma que o dia a dia acaba auxiliando a gente. Porque esses 5 que eu acabei de dar como exemplo, se a gente fez um bom trabalho, vai chegar no final do mês, a gente vai saber o porquê que esses 5 aconteceram. Né? E aí, esse porquê
vai acabar determinando se esses sim tem que ser incorporados no nosso forecast de futuro ou não. Quer dizer, o planejamento é constante, quer dizer, a análise de dados é constante para esse planejamento. E aí tem momentos. E na hora do balanço também é um momento crucial, não? Também. Então, existem esses resultados mensais que a gente acaba meio que de forma interna, né, lidando muito com o time da contabilidade, mas os balanços oficiais são reportados de forma trimestral. E aí eu diria que nos fechamentos dos trimestres, talvez seja o período onde nós, do time de planejamento financeiro, junto com a contabilidade, é o período ali onde a gente está mais ocupado, né? Porque cabe toda uma análise em conjunto do que aconteceu no trimestre, olhando para o balanço da empresa, né? E olhando para outros índices financeiros como fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e etc. E aí sim é onde a gente senta, depois que a gente entendeu esse trimestre, é onde a gente senta e refaz ou calibra todo esse exercício de futuro que a gente havia montado no passado. E aí, junto a isso, normalmente, trimestralmente, tem todas as apresentações para os diretores das empresas, para os presidentes das empresas, para os vice-presidentes e assim por diante. Então, existe uma camada aí de reuniões e cadências onde nós, do time financeiro, somos responsáveis em apresentar os resultados para ele. Você falou agora no plural, nas empresas, os diretores. Quem são eles? Quer dizer, a sua empresa tem várias empresas? Não, a minha empresa tem uma empresa, mas nós apresentamos o resultado para um comitê de investidores, vamos dizer assim. Esse comitê de investidores recebe as informações e eles vão acabar decidindo se eles vão querer investir mais ou menos na empresa que a gente trabalha. Para nós é super relevante. Além disso, existe uma explicação para o mercado. Eu trabalho numa empresa hoje que tem capital aberto nos Estados Unidos, então, todo trimestre, o presidente da empresa, junto com o CFO, né, que é o cargo mais alto do time de finanças, explicam os resultados. Como é o nome do cargo? CFO, Chief Finance Office, que a gente chama. Tá? Então, eles sentam e eles explicam para o mercado, né, o resultado, e eles explicam para o mercado também como que esse resultado vai impactar as projeções futuras ou não. Então, é uma combinação de explicação interna com explicação externa. Para a valorização das ações, é isso? Perfeito, isso aí. Valorização. Vamos falar agora no negativo. E se o resultado for negativo, né? Eu costumo dizer o seguinte, Silvio, o resultado negativo, claro, ele é ruim para o time de finanças, ele é ruim para todo mundo, mas o objetivo principal do time financeiro, pelo menos para mim, é acertar essas projeções que nós fizemos. Porque é tudo uma questão, a valorização da ação é uma questão de expectativa do mercado. Se o mercado já tem na cabeça dele que o resultado para aquele trimestre vai ser um resultado negativo, e obviamente nós temos a explicação para aquilo, normalmente a desvalorização da ação não é tão grande. O grande problema é quando pega o mercado desprevenido, onde o mercado está esperando um resultado A e o resultado vem B. Aí é onde normalmente ocorre a desvalorização das ações. Por isso que esse trabalho de antecipação, de forecast, de projeção financeira é muito importante. E, quer dizer, ele tem uma relação importante com o mundo, né? Não é só uma questão específica, né? E nós, agora vou entrar no específico. As grandes empresas, Big Techs, né? No começo do ano, demitiram muita gente, né? Você deve ter acompanhado, Google, Amazon, eu não sei se a Apple também demitiu, a Microsoft. Isso interfere no trabalho também do diretor financeiro? Isso interfere, isso interfere, isso tem que estar sempre previsto nos nossos orçamentos financeiros, né? Porque, num primeiro momento, quando você tem esse ciclo de demissão, existe um impacto financeiro muito grande, né? No momento zero. O benefício atrelado a essas demissões, ele vem no decorrer dos meses, né?
Mas eu costumo dizer, Silvio, que essas demissões que a gente principalmente escuta nas notícias, elas têm que ser avaliadas dentro de um consenso, né? Principalmente em empresas de tecnologia, existe muito essa dinâmica de, no início dos anos, demitirem funcionários, né? Por isso que sempre é importante olhar o percentual de demissão versus o total deles. Porque é um mundo muito dinâmico. Então, assim, muitas da intenção dessas empresas é fazer um update nos funcionários para que os que tenham, para que os novos que venham com uma mentalidade diferente e mais dinâmica. Né? Então, assim, normalmente se demite para se recontratar. É nessa linha de raciocínio que a gente tem que entender o negócio. Essas empresas muito grandes, dificilmente eles demitem por uma questão de custo especificamente. É muito mais por uma questão de negócio, tentando trazer pessoas com cabeças diferentes e pessoas mais atualizadas para performarem uma atividade melhor no decorrer do tempo. Certo. Você trabalha muitas horas por dia ou você segue a jornada oficial de trabalho? Como é seu cotidiano nesse sentido? É dinâmico. Eu costumo dizer, hoje eu tenho, entre aspas, o privilégio de conseguir montar minha rotina de trabalho, né? Eu não tenho um cargo ou uma posição que eu preciso começar às 8 e termino às 6, não tenho isso, eu consigo montar o meu calendário, mas existem períodos em que, putz, a gente passa mais de 12 horas trabalhando, né? Principalmente nesses picos que eu comentei com você de fechamento mensal, trimestral e etc. Mas, assim, são horas, se eu colocar na balança, assim, e tirar uma média, eu trabalho mais do que 8 horas por dia, com certeza, né? Mas eu costumo dizer que é muito do que, se a gente gosta ou se a gente não gosta daquilo. A partir do momento que a gente está vendo que o nosso trabalho está agregando valor para o negócio, a quantidade de horas trabalhadas, ela acaba ficando em segundo plano. Claro que você precisa ter colocar tudo na balança, né, não pesar tanto para um lado, mas é uma profissão, é uma área que demanda bastante, é uma área que as pessoas confiam bastante, as pessoas perguntam bastante, então, em termos de carga horária, não é tão trivial assim, não são aquelas 8 horas, 7 horas e meia por dia que, pelo menos na empresa que eu trabalho, que vão satisfazer. Muito bem, eu agradeço a sua entrevista e até o próximo Desafio Profissão.